Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, Caetano. Bom dia, Paulo. Bom dia, Si. Bom dia, João. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo. Esse é um vídeo institucional da Casa do Saber Africano. Nós estamos gravando esse vídeo para tentar combater o racismo estrutural. E nós estamos fazendo isso por meio de treinamento dos colaboradores e a gente vai começar fazendo uma rápida abordagem de casos recentes para que vocês entendam o quanto isso pode prejudicar a imagem de uma empresa. Vamos lá, Si? Eu vou colocar aqui para vocês três casos que tiveram bastante repercussão e que foram bem expressivos do racismo estrutural no Brasil. Um deles foi em 2019, o caso Nuestra, em que um jovem negro, ele é morto, o nome dele é Pedro Gonzaga, e ele foi morto por seguranças da loja Extra. Logo depois, esse também foi mais recente, mas também bastante impactante, nós tivemos em novembro de 2020, na véspera do Dia da Consciência Negra, o caso na loja do Carrefour, onde o João Alberto Silveira Freitas, um homem negro, ele foi morto por seguranças que o espancaram até a morte. E agora, mais recentemente, nós temos o caso da loja Açaí, em Limeira, onde o Luiz Carlos da Silva, um homem de 56 anos, também negro, foi acusado de ter roubado e aí ficou seminu para provar que não tinha roubado nada. Esses três casos denotam duas questões muito importantes. A primeira, que é que a necessidade de você ter um outro comportamento em relação à abordagem, né, dentro das lojas. E especialmente esse racismo que tanto impregna o nosso país. Muito bem. E agora eu vou falar um pouquinho da questão do dano à imagem, né? O que que acontece? O problema para as empresas em relação à imagem é que muitas vezes os organizadores eles acabam se organizando e muitas vezes boicotando essas grandes lojas, né? Então, só para dar um exemplo, né? Vocês estão vendo aí, vejam, esse foi um boicote nacional feito contra o Carrefour, né? Houve o caso do Extra também, que assim falou, vejam, tem mais aí um cartaz de protesto contra o Extra, né? Existem os protestos em que as pessoas se aglomeram em frente às lojas, como vocês estão vendo, né? E tudo isso daí acaba causando um problema muito sério à imagem das empresas. Por isso que é importante combater casos como esse, porque em termos de imagem, as instituições perdem muito. Isso sem contar na questão do clima organizacional, porque imaginem vocês como que é para uma pessoa que trabalha numa instituição dessa, num Carrefour, num Extra, né, ficar sendo visto como pessoas que trabalham num ambiente que não tolera pessoas de etnias diferentes. Então, esse é um problema muito sério para as empresas, né? A divulgação que é feita na mídia também, então a gente está vendo um pouco do caso do Açaí, né, que houve uma repercussão muito negativa e, inclusive, os repórteres agiram de uma maneira tão consternada que as pessoas elas se impactaram pela maneira como a mídia colocou isso. Então vejam, do ponto de vista da empresa é a imagem, é o clima organizacional, é a repercussão negativa, então é muito importante que os seus colaboradores saibam ser treinados para isso, né? E só para fechar, para já colocar um gancho para o Paulo, vejam, há uma proposta, um plano de lei sendo debatido no Congresso que define punição em empresas em casos de racismo e discriminação. Então fica muito claro que é importantíssimo para as empresas lutar contra isso e eu deixo a palavra para o Paulo Pires. Olá. Sobre esse aspecto do racismo estrutural nos supermercados, as consequências podem acontecer na área civil, na área constitucional e na área penal. Para vocês terem um exemplo, na área civil, as empresas que incorrerem nesses casos podem responder por dano moral, tendo em vista que os seguranças são contratados por elas. Elas assumem toda a responsabilidade e consequências jurídicas por esses atos praticados em suas dependências. Também tem a responsabilização da empresa, que é responsável pela vigilância, que foi contratada por esse mercado. Ela também pode ser denunciada no Senado, no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Outra, se ela participar de qualquer instituição filantrópica, ela pode ser destituída. E outra, ela pode também ter uma representação de uma justificativa
por parte da Defensoria Pública da União. Outra, ela pode sofrer uma ação do Ministério Público Federal para que ela faça compliance, que são medidas concretas de treinamento na rede terceirizada e nas suas dependências, no que a CASAF pode ajudar com o nosso trabalho de consultoria. Além das consequências jurídicas na área do trabalho. Constitucionalmente, ela pode responder por dano moral coletivo, por causa das vítimas indiretas que são acometidas por conta dessa discriminação no âmbito daquela instituição. Na área penal, os responsáveis respondem primeiro por lesão corporal na medida da culpabilidade de cada envolvido. Em caso de morte, tem o agravante da prisão em flagrante por homicídio triplamente qualificado e suspensão do exercício da atividade de segurança. E se tiver policial envolvido, suspensão da atividade para poder ser verificada as responsabilidades. É isso, Si e João e todos que estão nos assistindo. Paulo, muito obrigado. Então, se você é empresário, né, se você é administrador, gerente, enfim, se você percebeu a importância de treinar bem os seus colaboradores para saber lidar em situações como essa, sabendo que o dano que isso pode provocar à imagem, né, e as questões legais também à sua empresa, por favor, entre em contato com a Casa do Saber Africano. Nós temos como dar treinamento aos seus colaboradores e ajudar a melhorar essas questões, tá? Então é isso. Uma boa tarde, um bom dia a todos e até uma próxima.